seus estudantes de YouTube, firmeza? Na aula anterior nós definimos uma PA, aprendemos a calcular a sua razão e hoje nós trabalharemos aí, encontraremos uma fórmula para um termo geral de uma progressão aritmética. Mas se você não assistiu o vídeo anterior, então para tudo que você está fazendo e vai aparecer um card em algum lugar aqui, clica lá e assista primeiro. Quando eu tenho questões como essa, seja uma PA, uma progressão aritmética de primeiro termo eu represento por A1, de primeiro termo 4 e razão 3, e eu peço para determinar, por exemplo, o 40º termo. Será que existe a necessidade de ir escrevendo termo a termo? O primeiro termo A1 vale 4. Tá. Se eu sei que a razão é 3, então meu segundo termo, pela definição de PA, basta eu somar esse 4 com essa constante, com essa razão 3, para encontrar o segundo termo. Então o segundo termo é 7, o meu terceiro termo 7 somado com 3 vai dar 10, o meu quarto termo vai dar 13, mas será que tem necessidade, será que eu preciso, na realidade, ir escrevendo esses termos até chegar lá no termo de número 40, que eu vou chamar aqui de A40, que é a posição dele? É óbvio que não, Na matemática a gente sempre facilita as coisas. Então vamos aprender a calcular esse que eu chamo de termo geral, que é um termo qualquer, uma regrinha para calcular um termo qualquer de uma progressão. Vamos lá? Então, para eu calcular o termo geral, que significa um termo qualquer de uma PA, como no exemplo anterior, o 40º termo, por exemplo, é o meu termo geral naquele caso, basta eu ter o primeiro termo e a razão, como vocês viram aqui, Eu consigo chegar lá no 40º termo. Mas vamos estudar uma lógica aqui para encontrar uma fórmula para isso, Não ter que escrever todos esses 40 termos, Então, se eu tenho o A1 e a razão, quem seria o meu segundo termo? Vocês viram no exemplo anterior que esse segundo termo é quem? É o resultado desse primeiro termo A1 somado com a razão, correto? Então esse meu segundo termo, basta eu pegar o termo anterior e somar com a razão. Usando essa lógica, eu consigo calcular o terceiro termo. Quem que é o terceiro termo? Se eu tiver aqui... Ixi, ficou feio essa letra, calma lá. O A3. Continua feio, mas dá nada não. O terceiro termo, se eu já tiver conhecido o segundo termo, então basta eu pegar esse segundo termo e somar com a razão que a gente encontra o próximo termo. O quarto termo é a mesma ideia. Se eu já tiver o terceiro termo, basta eu pegar então ele e somar com a razão. Mas não é essa a ideia. Não é isso que a gente precisa fazer. Isso daqui basicamente seria o que eu estava fazendo aqui. Pego o termo anterior, somo com a razão. Pego o termo anterior e somo com a razão. Até chegar no 40º termo. A ideia aqui é utilizar apenas o primeiro termo e a razão para encontrar qualquer outro termo da minha progressão. Então coloquei aqui ao lado uma sequência, uma notação de uma sequência, A1, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, oitavo termo. Vocês vão ver esse AN aqui, que lá na frente vocês vão entender o que ele significa, que é um termo genérico aqui, um termo qualquer. Mas, então a ideia não é utilizar o termo anterior. Então, corta essas duas informações e vamos lá. Então, o meu segundo termo, basta eu pegar o primeiro termo e somar quantas vezes a razão? Uma vez a razão. Tá aqui. Tem o primeiro termo, somo uma vez a razão, eu caio aqui no segundo termo. Para encontrar o primeiro termo, se eu tenho conhecido apenas o primeiro termo aqui, então o A3, que é o terceiro termo, é igual ao A1, somado quantas vezes a minha razão? Fácil, gente? Sai do A1, eu somo a razão uma vez, e do A2 para chegar no A3, que é o meu objetivo, para encontrar o A3, eu somo a razão uma segunda vez. Então, o terceiro termo é o primeiro termo mais duas vezes a razão. Eu desloco duas vezes aqui, duas casinhas. O meu quarto termo, usando a mesma lógica, se eu tenho o primeiro termo A1, basta eu somar quantas vezes a razão?
para sair do A1 e chegar no A4. Ó, do A1 para o A4 já foi uma, duas, falta mais uma vez, né? Ok? Então, uma, duas, três vezes a razão. E essa ideia, essa lógica, eu posso aplicar para qualquer outro termo, né? Então, quem que é o meu A5 aqui? É o primeiro termo. Já consigo ter a noção, né? Mais uma razão aqui, então vai ser somado com 4R, 4 vezes a razão. Tá? E isso eu vou fazendo, né, até chegar num termo qualquer, que eu vou chamar de AN. Tá? Esse N representa um termo qualquer, de posição qualquer. A10, A11, A12, qualquer termo, tudo bem? Então, quem que seria esse AN? Perceba, todos os termos anteriores eu comecei com A1, né? E eu somei mais um tanto de vezes a razão. Vamos fazer a relação? Para encontrar o segundo termo, eu somo a razão uma vez. Para encontrar o terceiro termo, eu somo a razão duas vezes. O quarto termo, eu somo a razão três vezes. Vocês já conseguem enxergar que eu estou somando sempre uma vez a menos? Né? O quinto termo, nem preciso olhar aqui mais nessa sequência. Né? Para encontrar o quinto termo, eu tenho que somar o A1 mais quantas vezes a razão? 4 vezes. Então, usando essa lógica, essa dedução, então para encontrar o enésimo termo, basta eu somar o primeiro termo mais quantas vezes a razão? Né? Se era 5, foi 5 menos 1, né, para dar 4. Se era 4, 4 menos 1 para dar 3. Então, se é n, vai ser n menos 1 vezes a razão. Circular, né? Então, esta expressão que eu encontrei, essa equaçãozinha aqui, é a minha fórmula de um termo qualquer aí, de uma PA. Tá? Uma outra forma de enxergar isso daqui é o seguinte, até mais fácil, né? Só você subtrair aqui, ó. Se eu quero encontrar o A5 e eu tenho o A1, é só você fazer 5 menos 1, que vai me dar o 4. Se eu quero encontrar o A4 e eu tenho o A1, 4 menos 1, que vai me dar o 3. Né? Então, para ver se vocês entenderam mesmo, se eu tenho, por exemplo, o A, eu quero encontrar o 13º termo, o A13. E eu tenho o primeiro termo. Então, o A13 é igual ao A1 somado quantas vezes a razão? Fácil, né? 13 menos 1, 12 vezes a razão. Tá? Então é bem simples, ok? Só para vocês verem se assimilaram mesmo. Vamos fazer mais uma. O A25, por exemplo. O 25º termo de uma sequência. Ele é o primeiro termo somado de quantas vezes a razão? Né? 25 menos 1, 24 vezes a razão. Beleza? Então, vamos finalizar aquela questão anterior? Vamos voltar lá? Então, ficou meio bagunçado aqui, mas vamos lá. Eu quero descobrir o 40º termo, né? O A40. Então, quem que é o meu 40º termo? Lembrando que o exercício me deu o primeiro termo e me deu a razão. Então, o 40º termo é o primeiro termo mais quantas vezes a razão? Do primeiro termo para o 40º termo, eu vou somar a razão 39 vezes, né? 40 menos 1. Viu? Bem tranquilo. Basta eu substituir as informações aqui na fórmula, né? O A1 vale 4, né? Mais 39 vezes a minha razão, que é 3. E aí, você efetua aqui a multiplicação primeiro, né? Vai dar 117 mais 4, 121 é o meu resultado. Beleza? Então, o 40º termo desse meu exemplo aqui é 121. Então, voltando, né? Que é a fórmula do termo geral. Eu reescrevi aqui embaixo para ficar mais claro, né? Então, o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Né? Esse AN é o meu termo geral, é um termo qualquer, lembre sempre disso. O A1 é o primeiro termo, vocês conhecem já. O R é a minha razão, né? Aquela constante. E o N, ele representa o quê? A posição do termo geral. Se eu quero calcular o A40, o meu N vale 40. Ele é a posição de número 40, né? Do meu termo. Ou, se preferir também, é o número de termos da minha sequência ali até onde eu quero.
Então vamos para mais um exemplo, né? Determine o 17º termo da PA. Então eu quero descobrir o valor do meu A17, né? Pensando na lógica aqui do termo geral, eu sei que o 17º termo é o primeiro termo somado 17 menos 1, né? 16 vezes a razão. Tá, então precisamos identificar aqui agora quem é o primeiro termo e quem é a razão, né? O primeiro termo está fácil. Está bem claro aqui que é o menos 5. Então, substituindo, o A1 vale menos 5, somado com 16 vezes a razão. Preciso encontrar o valor dessa razão também, né? Para encontrar a razão, a gente já aprendeu na aula anterior, basta eu pegar qualquer termo a partir do segundo e subtrair o anterior. Aí a gente vai analisar o que é preferível pegar aqui. Será que o menos 1 e subtrair o menos 5? Ou eu pegar, por exemplo, o 7, que é positivo, e subtrair o 3? É bem mais fácil, né? Bem mais rápido. Então, a minha razão 7 menos 3 é 4. E aí, eu consigo finalizar aqui o cálculo do 17º termo. Então, eu multipliquei primeiro, depois somei esses valores. 64 menos 5, 59. Beleza? Fechou o exercício. Eu também posso escrever um termo, né, de ordem n em função de qualquer outro termo. Por exemplo, o exercício me dá o valor do 8º termo, né, e me dá o valor do 3º termo. Normalmente, quando a questão te dá dois termos quaisquer da minha sequência, e somente isso, eu vou calcular a razão inicialmente. Tá? Normalmente, o primeiro passo que eu tenho que dar aqui é calcular a razão, então, dessa sequência, para aí sim poder representar a minha sequência. Então, vamos usar a lógica aqui, gente. O que está acontecendo? Para encontrar o 8º termo, a gente viu agora há pouco, né, no desenvolvimento aqui do termo geral, que esse 8º termo ele é igual ao primeiro termo, né, somado de quantas vezes a razão? Do primeiro termo para o 8º termo, você anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você soma 7 vezes a razão, não é? Aqui, ó, 8 menos 1, 7. Mais fácil ainda. 7 vezes a razão. Mas o exercício ele não me deu esse primeiro termo agora. E sim, ele me deu o 3º termo. O que eu faço, professor? É fácil. Então, quem seria o 8º termo, sabendo que eu não tenho o primeiro termo e sim eu tenho o 3º termo? Então, o 8º termo é igual ao 3º termo, mas quantas vezes a razão? Olhando aqui para essa sequência, do 3º termo para o 8º termo, eu vou somar 1, 2, 3, 4, 5 vezes a razão até chegar no 8º termo, certo? Mais 5 vezes a razão. Ah, mas eu preciso sempre fazer esse esqueminha para encontrar quantas vezes a razão? Não, é o mesmo caso anterior. Eu não fiz 8 menos 1 para encontrar esse 7? Aqui é a mesma coisa. Você pega o 8º termo menos o 3º termo, né? 8 menos 3, na realidade, que vai dar 5. Bem fácil, né? Então, com isso, suponha que, sei lá, eu tenho... Vou pegar um termo maior aqui. O A15, né? O exercício me dá o A15 e me dá também o A9, né? Então, eu vou fazer uma relação entre eles. Quem que é o A15? É o A9 mais do 9 até do 9º termo até o 15º termo. Quantas vezes eu vou somar a razão? É só fazer 15 menos 9, 6 vezes a razão. Bem fácil, né? Então vamos ver mais um exemplo. Determine o primeiro termo e a razão de uma PA, sabendo que A10 é 47, né, 10º termo, e o 3º termo é igual a 5. Então eu preciso descobrir o primeiro termo e a razão. Como foi dito anteriormente, né, quando a questão te dá dois termos quaisquer, meu primeiro objetivo aqui é encontrar a razão. Certo? Então, escrevendo um termo em função do outro, né, o meu 10º termo ele é igual ao 3º termo, somado de quantas vezes a razão? Basta eu fazer a diferença aqui, né? 10 menos 3, 7 vezes a razão. E agora faz a substituição. O A10 vale 47, então troca, né? Igual o A3 vale 5.
E aí é só desenvolver, mais 7R, né? É só desenvolver essa equação e encontrar o valor da razão. E fazendo todo o passo a passo aí, eu encontro que a minha razão é 6. E agora só falta encontrar o valor do primeiro termo. Se nós pensarmos aqui na nossa sequência, né? Eu quero descobrir o valor do primeiro termo, que eu não conheço o valor do segundo termo, e o terceiro termo o enunciado me deu que é 5, né? Então, pensando só nesses três termos, quem é o meu primeiro termo, gente? Pensa comigo. Se na definição de PA, né, o próximo termo ele é sempre o termo anterior somado da razão. Então, para você encontrar o termo anterior, basta você subtrair a razão, certo? Dá até para fazer aqui rapidamente esse cálculo, né? 5 menos 6, depois menos 6 novamente. Ou se a gente quiser usar uma formulinha, né? Esse primeiro termo é o terceiro termo, menos quantas vezes a razão? Do 3 para o primeiro termo, né? Menos 2 vezes a razão. É como se eu estivesse subtraindo aqui, ó. 1 menos 3 vai dar menos 2, tá bom? Então, quem que é meu primeiro termo aqui? Substitui, né? Vai ficar 5 menos 2 vezes o 6. E aí, resolvendo essa equação, 5 menos o 12, que é igual a menos 7. A letra está ficando cada vez mais feia, né? Que eu estou fazendo correndo agora, por conta do tempo, para que o vídeo não fique muito extenso. Então, só recapitulando, para quem teve dificuldade de entender dessa forma aqui, né? Se eu tenho o terceiro termo, que é 5, que o enunciado me deu, e eu encontrei a razão que vale 6, então, para encontrar o termo anterior, basta eu subtrair, né? Fazer o processo inverso. Então, 5 menos o 6, né? Vai dar menos 1. Menos 1 subtrai mais uma vez a razão, né? Por isso que eu subtraí 2 vezes a razão. E vai me dar o menos 7, que é o primeiro termo, ok? Então, só recapitulando, né, o que a gente viu na aula de hoje, o termo geral de uma progressão aritmética é representado por essa fórmula, S. E se eu não tenho o primeiro termo e tenho um outro termo qualquer, eu posso escrever da seguinte forma, né? Antes que eu esqueça. Então, meu AN, se eu não tenho o primeiro termo, mas eu tenho um segundo, um terceiro, um quarto, sei lá qual termo é esse. Então, chamado de termo K aqui, ó. Então, é igual a AK, mais, usando a mesma lógica aqui, que eu subtraio, ó. Eu subtraio N menos 1 e coloco aqui, né? Para multiplicar o R. Aqui é a mesma coisa, ó. N menos K. Vezes a minha razão. Beleza, galera? Então, é isso por hoje. E na próxima aula falaremos sobre algumas propriedades da PA, né? Sobre interpolação aritmética, representação prática de termos de uma progressão aritmética. E ficamos por aqui. Um abraço!